Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Quarta-feira, dia 17 de junho. E entre os destaques dessa edição do nosso telejornal, nós iremos falar sobre o restaurante solidário. Além disso, estaremos falando sobre a questão das novas doses contra a influenza que começam a ser aplicadas aqui em Lajeado. E além disso, mantemos você bem informado com relação aos números que nós temos oficiais divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde daquelas pessoas diagnosticadas positivos com o coronavírus e o número que nós temos nesse momento de pessoas recuperadas aqui no Vale do Taquari. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você, claro, é nosso convidado e a partir de agora começa a assistir mais uma edição ao vivo do Jornal da Univates. Olá para você que nos assiste, nesse momento são 6 horas e 33 minutos, nós estamos ao vivo, nosso telejornal, o Jornal da Univates, trazendo mais informações para você nessa quarta-feira. Deixa eu já te adiantar, antes da gente abrir o programa trazendo conteúdos, te avisando que amanhã, ao vivo aqui no estúdio do nosso telejornal, eu irei conversar com o secretário de Saúde do município, o Dr. Cláudio Klein, ele que é responsável, então, pela pasta da saúde, e amanhã irá falar conosco sobre esses 90 dias, né, que estamos vivendo a questão da pandemia, os reflexos aqui para Lajeado, as ações, as medidas que foram tomadas e as perspectivas do município. Imperdível amanhã a partir das 6h30 no nosso telejornal, ok? A gente inicia ao vivo essa edição agora para trazer uma matéria que a Bianca Malman, junto com o Elivelto Marques, produziram a respeito do restaurante solidário e que tem um projeto muito bacana chamado Prato Sagrado, uma ação voluntária e que busca realmente auxiliar nesse tempo de pandemia. Eles contam essa história agora. Uma refeição de dar água na boca só de olhar. Porção de comida que vai alimentar alguma pessoa em situação de vulnerabilidade social. Para algumas famílias, esse é literalmente um prato sagrado, feito com amor e que vai trazer um pouco de alegria. O projeto do Restaurante Solidário já existe há alguns anos e voltou agora com a pandemia, num período de dificuldades para ajudar quem mais precisa. Foi o estímulo que faltava, tava, né, todo mundo com menos trabalho, mais por casa, né? A gente começou a ficar inquieto com essa coisa de estar em casa, bem no seu conforto, quando não estavam todos assim, né? E não dava pra gente ser feliz sozinho, né? Eu servi a mesa lá para os meus filhos, né? Estão lá almoçando, jantando, com um certo conforto. E quantos que não tem, né? Não tem como a gente ser feliz, né? Não, todo mundo tem que comer, né? E aí que foi que surgiu isso aí. Uma lei federal impede restaurantes de doarem excedente dos alimentos da produção diária. Mas o projeto encontrou alternativa para não desperdiçar essa comida, seguindo determinações e ajudando restaurantes e comunidade. Bom, com a negação nós já temos. Então, nos possibilita que eles possam vender esse excedente da produção diária pelo preço de custo. Isso faz com que eles cubram o seu custo de produção, né? E essa é a questão. E aí, né, já houve questionamento assim, tá, Ana, e como é que vocês vão garantir que essa comida seja de qualidade, alguém não vai passar mal, coisa assim? Só é cadastrado no projeto o restaurante que está legalizado no município, né, junto à Vigilância Sanitária. Hoje são 5 restaurantes parceiros. Um deles é o administrado pela Sayonara, ela que ajuda no projeto desde 2016, quando o restaurante solidário começou suas ações. A gente sempre fez isso também, né? Assim, sempre chegando alguém, a gente doava as viandas, mas daí como esse negócio aqui não pode fazer isso, né?
a gente pensou em entrar nesse projeto junto com a Ana, que ela veio falar com nós, né? E lógico que eu jamais ia me negar de entrar junto com ela na colônia solidária, né? Para fazer esse negócio das viandas, que nesse negócio de pandemia, como está agora, tudo tão difícil, né? Então, com certeza, na primeira hora eu já aceitei e a gente começou a fazer contatos, ver como a gente podia fazer isso, né? Na prática, os restaurantes preparam viandas a preço de custo, que são compradas pelo projeto através de dinheiro de doações da comunidade e então repassadas para quem mais precisa. E são refeições de qualidade, saudáveis. Uma das coisas que a gente pede, né, e daí eu como nutricionista oriento os restaurantes, é o seguinte: essa vianda, ela precisa conter os nutrientes que são fundamentais para a saúde de uma pessoa. Então, ela precisa ter alimentos fontes dos diversos grupos alimentares. Então, tem que ter alimentos fontes de carboidratos, de proteínas, de gorduras, fontes de fibras, vitaminas e minerais. Porque ela não pode ser uma vianda de massa, por exemplo, ou de arroz, né? Ela precisa ter um arroz e feijão, né? A carne não é uma coisa necessária, né? Se tiver, ótimo, né? Mas é isso aí, tem que ter todos os alimentos. Projeto que tem como principal ingrediente o amor. Isso é muito gratificante, isso é muito bom. Nossa, nos deixa muito felizes em chegar assim e poder entregar uma vianda dessa para as pessoas que estão precisando. Isso é muito bom. Tá certo. Bom, e quem quiser saber mais sobre esse projeto, né, do Restaurante Solidário, ou daqui a pouco tiver alguma doação, ou quiser até mesmo indicar alguma pessoa em um estado de vulnerabilidade que precisar desse auxílio, pode estar entrando em contato através das redes sociais, procurando, então, pelo Prato Sagrado, tá ok? Parabéns aí pela iniciativa, muito bacana a matéria da Bianca junto com o Elivelto Marques. A gente segue por aqui, agora para acionar a Juliana Demarque, ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município de Lajeado, e ela vai trazer mais detalhes sobre as novas doses que foram disponibilizadas, estão sendo disponibilizadas para a comunidade contra a influenza. Boa noite, Juliana. O município de Lajeado, então, da mesma forma como todo o país, já vem, principalmente a região sul do país, já vem com a campanha contra a influenza desde o dia 23 de março. Então, esse ano, a gente teve uma campanha mais longa que nos anos anteriores. Nós tivemos inclusão de novos grupos para serem imunizados. E nas últimas 2 semanas, o município de Lajeado vem avaliando os números, a evolução da busca dos grupos prioritários pelas vacinas. Viemos chamando, então, os grupos em que ainda não atingimos a cobertura vacinal, sobretudo crianças e gestantes, que estão com uma cobertura em cerca de 60%. Então, esses grupos, principalmente crianças e gestantes, a gente vem chamando esses grupos e está com a vacina disponível para eles há mais de 30 dias. Então, já esteve um longo período em que eles tiveram a vacina disponível e como nas últimas 2 semanas viemos avaliando que a busca pelos serviços de saúde por estes grupos prioritários tem diminuído, entendemos então a liberação das doses que o município ainda dispõe para a população em geral. Lembramos que a campanha segue até o dia 30 de junho, como está definido pelo Ministério da Saúde, que os grupos prioritários, sobretudo crianças e gestantes, onde ainda não atingimos a meta de 90%, continuem, devam vir buscando os serviços de saúde para a sua imunização, porém, disponibilizamos também a vacina para a população em geral que tem interesse. Então, esta semana, desde quarta-feira, então, desde hoje, o município de Lajeado disponibiliza os seus estoques de vacinas contra a gripe ainda restantes para a população em geral. Tá certo, e te agradeço as informações da Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Lajeado. E amanhã, como eu já falei na abertura dessa edição do nosso telejornal, a gente amplia essas informações relacionadas à área da saúde em uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o secretário do município, o Dr. Cláudio Klein, tá certo?
Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Quando eu retornar, a gente vai falar de outros assuntos. São vários conteúdos que a gente tem. Por exemplo, te atualizar com relação ao número, né, que nós temos nesse momento de pessoas contaminadas e aquelas já recuperadas do coronavírus aqui no Vale do Taquari, além de falar de outros assuntos com relação a esse período de pandemia que a gente vem vivendo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já retornamos, segundo bloco do nosso telejornal, e inclusive já te adiantar, né? Daqui a pouquinho eu vou trazer a Bianca Malman para trazer o número atualizado no Vale do Taquari, daquelas pessoas confirmadas, diagnosticadas positivo com o coronavírus e aquelas pessoas que nós temos recuperadas, mas Lajeado, nesse momento, através do último balanço que nós temos, boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, tem 12 pessoas ativas nesse momento com Covid-19. A gente amplia a informação daqui a pouquinho, trazendo a Bianca Malman. Antes, eu vou chamar a Larissa Santos, ela que vai trazer a agenda de eventos que nós temos institucionais aqui da Univates. Boa noite, Larissa. Olá, boa noite, Marcos. 3 eventos transmitidos via YouTube e Google Meet acontecem essa semana de graça na Univates. Amanhã tem palestra sobre cuidados com pacientes com queimaduras a partir das 5 horas da tarde. E tem também diálogos na pandemia sobre leituras na pandemia. O jornalista e professor Juremir Machado da Silva é quem ministra a palestra, que inicia a partir das 7h10 da noite. No sábado tem bate-papo com os atores e diretores de teatro, Débora Finocchiaro e Pablo Capalonga. Eles vão conversar sobre o universo teatral e também os desafios dos atores nessa época de isolamento social. Para mais informações sobre os eventos que acontecem aqui na Univates, acesse univates.br/eventos. E para se inscrever, acesse univates.br/sistemas/inscrições. Voltamos com você, Marcos. Beleza, obrigado, Larissa. Então, ela já deu o recado, né? Quem quiser mais detalhes, basta acessar o site da Univates, que encontra diversas informações sobre todos esses eventos. A gente segue por aqui ao vivo, agora para acionar o Volney, né? O Volney Baldi, ele que é secretário do processo seletivo aqui da instituição, e vai trazer mais detalhes para você que daqui a pouco está pensando em aproveitar justamente esse período que a gente vive uma crise, né? Uma pandemia, mas para dar uma reformulada talvez na vida, ou repensar novos projetos, novos horizontes, quem sabe fazendo vestibular. E ele explica mais justamente sobre esse processo seletivo de inverno que vai acontecer online. Boa noite, Volney. Boa noite, Marcos. Bom, o vestibular 2020B da Univates, o vestibular de inverno, ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Ele vai ser totalmente online, justamente em função dessa situação que a gente está vivendo aí em razão da pandemia de Covid-19. Então, o vestibular online ele vai se dar de uma forma em que o candidato possa fazer a prova de redação, que ele possa fazer a prova de vestibular, participar do processo seletivo, não havendo necessidade de realizar uma prova presencial. Tá? Então, a Univates está disponibilizando essa prova online de redação. O candidato, quando for se inscrever na página da Univates e escolher entre um dos 35 cursos presenciais ou 18 cursos na modalidade EAD, ele pode selecionar essa opção de prova online e fazer sua inscrição, e quando encerrada a inscrição, ele já começa a receber as instruções de como proceder para participar do processo pela prova online. Ele vai receber um link para acessar a área de prova e vai receber também login e senha para acessar esse ambiente. Quando ele estiver na área de prova propriamente para realizar a sua redação, ele vai observar que tem lá as instruções, tem um assunto sobre o qual ele deve escrever, produzir o seu texto e o espaço destinado a essa redação. Terminou a sua prova, a prova tem um tempo de limite de 2 horas, então dentro desse período aí o candidato tem que terminar a sua redação. Ele clica no botão no final da página lá que é para enviar o texto e aí ele é encaminhado para correção. A Univates providencia a correção desse texto e se ele estiver dentro do que é necessário, dentro do que é solicitado nas instruções, ele for considerado aprovado, o candidato já recebe o resultado. Quanto tempo demora para receber esse resultado? Geralmente em torno de 24 horas, a gente coloca aí um limite de 48 horas, às vezes em função de um feriado ou do final de semana. Assim que tiver recebido
o resultado, o candidato pode fazer também de forma online, dentro da sua casa, do seu escritório, enfim, onde tiver acesso à internet, pode fazer a sua matrícula, tá? Vão no e-mail de aprovação a documentação necessária, as orientações de como proceder, links e tudo mais também por e-mail, para evitar que o candidato tenha que se deslocar até a instituição ou até um polo para fazer a matrícula. Havendo necessidade, tiver alguma dúvida mais crucial assim, e quiser fazer esse atendimento de forma presencial, o setor de atendimento da Univates está recebendo os atendimentos, então o pessoal pode ir lá, desde que respeitadas essas questões de distanciamento e higienização, tudo mais, não tem problema. Tá? Então, só consultar aí o horário de atendimento dos polos ou da Univates aqui em Lajeado e comparecer para realizar sua matrícula, iniciar os seus estudos já agora no próximo semestre. Tá certo. Se você quiser então mais detalhes, novamente, né, acesse o site da Univates. Agora a gente faz um rápido intervalo para, quando retornar, te contar um pouco mais sobre o que é a Sala das Margaridas, que tem relação com a Polícia Civil, e vai estar explicando mais, contando uma história que tem respeito aí ao lar de idosos, uma ação muito positiva que também está acontecendo nesse período que a gente vive, o coronavírus. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já retornamos nosso terceiro bloco, né, desse telejornal de quarta-feira, nosso Jornal da Univates, que traz detalhes para você ficar bem informado. Nós que iniciamos, né, com uma nova programação desde o período que tivemos então que conviver, né, com essa pandemia, e para isso mantivemos nossa equipe de telejornalismo ativa, atuante, para levar informação até a sua casa. A gente manda um abraço também, né, para todos aqueles que interagem conosco, reforços que você pode assistir a nossa programação pelo canal 15 da NET Lajeado, pela Brasrede em diversas cidades do Vale do Taquari, ou então pelo facebook.com/TV Univates. Um abraço para a Claudete, para o Alexandre, André, Araci e todos aqueles que estão mandando recado para nós através das redes sociais. Obrigado. A gente por aqui tem mais conteúdo. Agora eu vou acionar a Bianca Malman. Como eu havia comentado, Lajeado nesse momento tem 12 pessoas ativas com o coronavírus. É um número muito baixo, representando o que nós já tivemos, né, há algumas semanas atrás. São somente 12 pessoas ativas aqui na cidade, mas quem vai trazer todos os detalhes e todas as informações pertinentes a todas as cidades aqui do Vale do Taquari é a Bianca Malman. Boa noite. Boa noite, Marcos. Então, neste momento, no Vale do Taquari, dos 36 municípios que compõem a região, 32 deles possuem casos confirmados de coronavírus. Esse é um dado que mudou de ontem para hoje. Isso porque, há pouco, no boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, o município de Forquetinha teve um caso confirmado da doença. No total, a região, então, neste momento, registra 2.878 casos confirmados da doença. Desses, 2.615 já são considerados recuperados. Além disso, o Vale registra 36 óbitos em decorrência da doença, resultando assim em 227 casos considerados ainda ativos. Vamos então aos números mais detalhados das confirmações por município aqui do Vale do Taquari. Em Lajeado, são 1.564 casos, são 199 em Teutônia, 190 em Estrela, 142 em Taquari, 137 em Arroio do Meio, 115 em Encantado, 102 em Cruzeiro do Sul, 74 em Bom Retiro do Sul, 49 em Poço das Antas, 44 em Paverama, 42 em Westfália, 28 em Itabaí, 26 em Progresso, 24 em Roca Salles, 21 em Santa Clara do Sul, 18 em Mussum, 14 em Capitão, 13 em Colinas, 10 em Imigrante, 9 em Nova Brécia e Antagorda, 8 em Marques de Souza e Fazenda Vila Nova, 7 em Vespasiano Correia, 6 em Arvorezinha, 4 em Sério, Canudos do Vale e Pouso Novo, 3 em Doutor Ricardo, 2 no município de Dois Lajados e ainda um caso nos municípios de Travesseiro e Forquetinha. Marcos, voltamos contigo.
Obrigado, Bianca. Ela atualizando, né, trazendo os dados, as informações pertinentes ao que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde e com as confirmações das prefeituras aqui do Vale. Eu volto a reforçar para você que está nos assistindo a partir de agora, amanhã a gente tem agendado uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde do município, Dr. Cláudio Klein, aqui no estúdio, para conversar um pouco mais com ele sobre esse período de cerca de 90 dias em que vivemos a pandemia aqui na cidade e os reflexos para o nosso município e as perspectivas que nós temos, tá certo? Por aqui, ao vivo, tem mais conteúdo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar a Larissa Santos, novamente, com o Elivelto Marques, porque eles vão contar um pouco mais do espaço que tem na Polícia Civil de Lajeado, que é a Sala das Margaridas, e que foi inaugurada ontem. É um espaço reservado e conta com profissionais treinados para justamente atuarem em atendimentos em casos de violência contra a mulher. Espaço acolhedor e seguro. Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, DPPA, oferece a partir de agora Sala das Margaridas. Ambiente está preparado para atender e encorajar mulheres no processo de rompimento do ciclo de violências. É um espaço onde a vítima tem um acolhimento pela Polícia Civil, então ela tem um espaço reservado que ela pode vir aqui, ela e o policial poder, ou a policial que for registrar, ter um melhor atendimento, né? Um atendimento mais humanizado, mais seguro. Então ela pode contar o problema dela, seja de um fato mais um delito leve, como uma ameaça, seja um delito mais grave. 7 municípios do interior do Rio Grande do Sul contam com Sala das Margaridas. Reforma do espaço na DPPA teve ajuda da Associação Lajeadense Pró Segurança Pública. Foi um espaço que nós conseguimos aproveitar da delegacia, que antes era usado como depósito. Então conseguimos liberar o depósito, liberar os objetos que estavam aqui, né? E conseguimos transformar esse espaço, em vez de elas serem atendidas nos guichês lá na frente, então o policial vai conduzir a vítima até essa sala para dar um atendimento mais privativo, mais adequado para essas situações. Atender mulheres não só de Lajeado, mas da região. Então, quando as demais delegacias estão fechadas em razão de não terem o plantão, violências domésticas de todo o Vale do Taquari são atendidas na DPPA e vão contar com esse espaço aqui, né, para o atendimento delas. Todos os tipos de violência doméstica, desde uma lesão corporal, de uma perturbação da tranquilidade, enfim, ou uma ameaça, até uma tentativa de feminicídio, um estupro, né? Então, violência de gênero, né, como a gente diz, né? Violência contra a mulher em âmbito doméstico. Tá certo, matéria aí da Larissa junto com o Elivelto Marques. A gente faz um rápido intervalo agora, porque quando a gente retornar ainda tem mais um bloco do nosso telejornal e a gente vai contar uma ação que está acontecendo positiva de um lar de idosos, momento de reencontro entre essas pessoas que estão no lar e os seus parentes. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já retornamos com o nosso último bloco do telejornal dessa quarta-feira. Antes de eu chamar o último conteúdo dessa noite, que vai estar falando justamente sobre a questão do lar de idosos, só vou reforçar os dados aqui que as meninas estão me passando da produção. Nesse momento, o Vale do Taquari tem 2.878 pessoas confirmadas, diagnosticadas positivos com o coronavírus e 2.615 pessoas já consideradas recuperadas. 36, infelizmente, vieram a óbito, morreram aqui no Vale do Taquari e 227 pessoas estão ativas. No município de Lajeado, 1.564 pessoas são confirmadas, 1.531 já são consideradas recuperadas. Infelizmente, tivemos 21 mortes aqui na cidade de Lajeado e, nesse momento, 12 pessoas são consideradas ativas pelas autoridades de saúde com o coronavírus aqui em Lajeado. Amanhã, a gente repercute todos esses assuntos com o secretário de Saúde do município, Dr. Cláudio Klein, ao vivo aqui no nosso telejornal. Agora sim, o último conteúdo dessa noite, eu vou fazer uma conexão com a Alana Auler. Ela que é integrante responsável, né, de um espaço
de lar de idosos e que aqui na cidade de Lajeado está promovendo uma ação muito bacana, que são encontros através do portão entre pais, filhos, parentes, em que não há esse contato direto, existe o distanciamento, mas que as pessoas podem voltar a se reencontrar de uma certa maneira. Ela vai contar um pouco mais essa história para nós. Boa noite, Alana. Boa noite. A ideia de fazer um encontro no portão surgiu quando eu vi que eu não estava conseguindo suprir a necessidade dos familiares em se visitar, em se ver. A gente sempre fez videochamada desde o início da pandemia, porém tem familiar que não consegue se concentrar numa videochamada. Então, pro Dia das Mães eu pensei, vou fazer um encontro no portão. A gente enfeitou com balões para os nossos hóspedes se sentirem bem amados. E naquele Dia das Mães foi muito emocionante, porque os familiares ficaram muito felizes de ver que os vô estão bem, né? Que eles estão sentindo falta dos seus filhos, estão sentindo, mas que a gente ali no lar está conseguindo suprir, né? Que eles estão fazendo atividades físicas todos os dias, eles estão cantando. Então, é para matar também um pouco mais a saudade que os filhos estão tendo dos pais, porque os filhos ficam sempre pensando, será que ele está bem? Será que ele comeu? Será que ele está quentinho? Então, no encontro do portão, eles conseguem ver que o paciente está bem lá dentro, que eles têm o olhar físico total, né? E o mais legal de tudo é que se sente o sentimento desse encontro, ele é em volta do amor, porque é um lugar legal, ele é florido, é um gramado bonito, é um lugar assim que a gente vê que esses encontros eles têm muito amor, porque é um pátio legal, é um lugar bonito, onde é que a gente faz música, que os filhos cantam, os vô cantam, então é uma troca de energia muito grande entre eles. Eu fiquei assim impressionada como repercutiu isso que a gente fez no domingo na sociedade, porque ali eu consigo mostrar um pouquinho que as casas lar hoje, elas não são esses bichos de 7 cabeças que todo mundo acha que eles estão lá abandonados, que sim, que dentro de uma casa lar tem muita vida, tem muito amor, e que os nossos hóspedes, eles têm o carinho dos familiares, tá? Os nossos familiares são muito presentes, o que eles priorizam hoje os pacientes estar bem cuidado, né? Então, numa casa lar, tu consegue dar toda essa estrutura, eles têm um acompanhamento 24 horas de uma equipe de enfermagem, e muitas vezes eles não têm isso em casa. Muitas vezes em casa eles ficam trancados dentro de um apartamento, eles não conseguem fazer uma caminhada, e a gente ali tem um pátio. Então, a gente tinha muitos pacientes que vinham só durante o dia ficar com nós. E por causa da pandemia eles ficaram mais protegidos e eles começaram a ficar 24 horas por dia com nós. Então foi uma coisa muito boa isso que a gente fez, porque querendo ou não, tem pacientes que já estavam muito tempo sem ganhar visita e que ali conseguiram matar um pouquinho mais a saudade. A gente está planejando mais um encontro que vai ser mês que vem, que a gente vai fazer atividade física. Como os nossos pacientes fazem muita atividade física, eles vão mostrar como é que eles fazem essas atividades físicas para os seus familiares. Então vai ser um encontro muito legal. Eu vou esperar todos os nossos familiares de novo nessa corrente que a gente fez, que é de muito amor e de muito carinho. Então essa é uma nova ideia de conexão, porque a gente está isolado fisicamente, mas não isolado mentalmente. Então é uma conexão muito forte. Tá certo, e te agradece a fala, né, a entrevista da Alana, ela que é representante então desse lar de idosos, e estava promovendo justamente esse reencontro, né, através do portão. Iniciativa bacana, né, nesse momento de distanciamento social em que existe sim a necessidade de mantermos a questão da distância, mas também esse reencontro, pelo menos visual ali, também é importante, como muito bem colocou ela, né? Muitas vezes os idosos, eles não têm aquele tempo de ficar concentrado no celular, no computador por muito tempo, então é importante realmente fazer ações como essa. A gente vai encerrando por aqui essa edição do nosso telejornal. Lembrando que amanhã a gente tem encontro novamente às 6h30. A gente agradece a todo mundo que está mandando diversas mensagens aqui através das nossas plataformas, das redes sociais. Você pode assistir a nossa programação pelo Facebook também, além da NET e da Brasrede. Amanhã a gente se encontra aqui às 6h30, tá combinado? Novamente levando informação para você. Lembrando que a gente tem uma entrevista ao vivo também com o secretário de Saúde aqui do município, o Dr. Cláudio Klein, para repercutir a questão da pandemia e as perspectivas do município. Boa noite, valeu, até amanhã, se cuida, tchau.
Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.